De nacionalidade brasileira, vem do Rio de Janeiro, onde frequenta o Centro Espírita Joana de Ângeles. Jornalista altamente galardoado, fez pós-graduação em Gestão Ambiental. Atualmente é editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News. Comentarista da Rádio CBN, colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro, professor universitário e autor de vários livros, nomeadamente Espiritismo e Ecologia. Hoje, André Trigueiro vem apresentar-nos o trabalho justamente com esse nome, Espiritismo e Ecologia. André, a palavra é sua. Meus amigos, boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra. Eu estou muito feliz de participar de um congresso cujo tema é Em Defesa da Vida, pois que represento no Brasil um numeroso grupo de espíritas, simpatizantes da doutrina, não espíritas, gente que professa outros credos, gente que não professa credo algum, mas que militam há muito tempo em defesa dos recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida. Portanto, gente comprometida espiritualmente com a prevenção do ecocídio. Também venho aqui representando um grupo numeroso de espíritas no Brasil, simpatizantes da doutrina, não espíritas, agnósticos, simpatizantes, que militam em defesa da valorização da vida ou da prevenção do suicídio. Portanto, são duas frentes de trabalho que eu tenho a honra de consagrar boa parte do meu tempo e da minha energia. Hoje aqui, cabe a mim discorrer sobre os temas que foram assuntados num livro lançado em 2009, Espiritismo e Ecologia. Começo lembrando que um dos poucos consensos da comunidade científica atual, um dos raríssimos pontos de absoluta concordância e sinergia de diferentes correntes científicas hoje, é que nós experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Essa crise é causada pela espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita, segundo as Escrituras, à imagem e semelhança de Deus. Essa crise é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise tem a nossa digital, tem o nosso DNA. Portanto, resolvê-la significa ou implica numa mudança profunda de cultura. Eu vou dar rapidamente alguns dados que confirmam o risco do ecocídio. Em apenas 40 anos, nós dizimamos, destruímos mais da metade dos animais selvagens desse planeta. 62% das espécies de água doce. A cada ano, nós destruímos 5 milhões de hectares, uma área equivalente a 5 milhões de campos de futebol. É o saldo entre tudo que se desmata e tudo que se revegeta. 5 milhões de campos de futebol a menos de floresta no nosso planeta. Tudo isso que eu falei leva a comunidade científica a acreditar e defender a tese de que já houve no planeta Terra essa velha senhora, Gaia, na mitologia grega, uma velha senhora de quase 5 bilhões de anos. Já tivemos 5 grandes extinções em massa, causadas por cataclismos naturais. Hoje verifica-se a 6ª grande onda de extinção em massa, que não é causada por um cataclisma natural.
é causada pelo Homo sapiens sapiens. Nós estamos causando. Essa crise gera impactos sobre nossa qualidade de vida, nossa saúde, nossa longevidade, nosso bem-estar. Nós estamos aqui a refletir sobre o que o Espiritismo tem a ver com isso. E é o que eu vou tentar demonstrar na nossa meia horinha. A maior crise da história da humanidade foi debatida semanas atrás na África do Sul, num congresso internacional de geólogos, que deram início a um protocolo de investigação para confirmar oficialmente se ingressamos de fato numa nova era geológica denominada Antropoceno. Em resumo, o que significa? Alteramos de tal maneira o clima, a biodiversidade, a configuração dos oceanos, com a erradicação e desaparecimento de várias espécies pela sobrepesca, a quantidade de lixo, o estoque de CO2, de dióxido de carbono metabolizado no oceano que está se tornando ácido. Não é mais possível explicar o planeta sem nós. Se um alienígena resolve pousar na Terra e quer saber, que planeta é esse? Esse é o planeta do Antropoceno. Não é mais possível explicar nossa casa planetária sem os impactos gerados por nós. E isso não é um elogio à nossa espécie. Ecocídio significa, já temos muitos relatórios científicos, muitos diagnósticos, que reportam a nossa responsabilidade sobre essa crise. Se ainda assim, em vez de volitar nas nossas telecabines, nas proximidades dessa casa de eventos, porque preferimos passear no shopping Vasco da Gama, se damos preferência ao consumo pelo consumo, se não reciclamos o lixo, se não economizamos água, se não usamos com discernimento energia, se abusamos do direito de andar em veículos automotores, apesar dos alertas, dos relatórios e dos diagnósticos, realizamos conscientemente uma escolha que não é em favor da manutenção da vida em equilíbrio nesse planeta. Somos cúmplices do ecocídio. O que espiritismo e ecologia têm em comum? Vem do mesmo período histórico, século XIX, fértil de novas ideias, novas correntes filosóficas e científicas. Foi um período de fecundação de novas ideologias, novas interpretações do mundo e das relações sociais. O século XIX foi único na história da humanidade. Espiritismo e ecologia surgem na segunda metade desse século, no intervalo de apenas 9 anos. Primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, França, Kardec. 9 anos depois, na Alemanha, país fronteiriço, o naturalista alemão Ernst Haeckel cunha uma nova expressão, um neologismo: ecologia, estudo da casa. Já existia a biologia, estudo dos seres vivos, o que eles comem, como se reproduzem, onde vivem. Isso não é ecologia? O que é ecologia? E há muita sinergia com o olhar que o espírita lança sobre o mundo e o universo. A ecologia explica a vida a partir das inter-relações no mundo microscópico e macroscópico. Se eu tivesse que comparar espiritismo com ecologia, eu dizia que em ambas as correntes de pensamento, ambas as correntes científicas, lança-se sobre a vida e o universo um olhar que explica tudo isso à nossa volta como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. O espírita e o ecólogo conseguem enxergar de forma sistêmica e complexa o que não cabe em 140 caracteres com espaço.
no Twitter. É preciso tempo, uma ruminância científica e intelectual para descobrir o que não é óbvio, o que não é linear. É um olhar mais acurado, devassador dos bastidores, do software inteligente que rege a vida e o universo. Se eu tivesse que ler certos trechos da Gênese, uma das obras do Pentateuco kardeciano, num congresso de ecologistas, provavelmente eu seria aplaudido. Vamos ver as citações que fazem sentido para os ecologistas. Gênese. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Os espíritas assinam embaixo. Kardec falou e demonstrou com a ajuda da espiritualidade maior. Os ecologistas aceitam isso. Faz sentido no estudo das ciências ecológicas. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, os planetas reagem sobre os planetas, os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até o átomo. Meus amigos, a questão 540 do Livro dos Espíritos merece uma resposta linda e poética da espiritualidade maior, do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia. Para os ecologistas faz sentido. Temos, portanto, muita sinergia, muitas afinidades, que merecem ser investigadas melhor. Eu vou garimpar aqui, dado o tempo que tenho, alguns aspectos importantes dessa visão sistêmica, à luz do espiritismo e da ecologia. Vou destacar primeiro o senso de urgência. Espíritas e ecologistas são apressadinhos. Os ecologistas dizem: não há tempo a perder. Nós estamos destruindo, devastando, dilapidando o planeta que é um só, onde os recursos não são infinitos. Pode haver um colapso. Como a vida não é uma ciência exata, é difícil precisar quanto tempo ou quantas agressões mais a Mãe Terra consegue suportar. Mas é fato, fácil de demonstrar, que há um limite, há uma capacidade de suporte. Ser sustentável, que é uma palavra da moda, significa respeitar os limites. Um elevador que você pega e tem uma plaquinha dizendo: capacidade máxima, 10 passageiros. Por que tem que ter capacidade máxima? Porque um engenheiro projetista fez a conta de como esse mecanismo, chamado elevador, consegue operar plenamente, sem riscos, se forem respeitadas certas regras. Capacidade máxima, 10 passageiros. O planeta Terra já está operando no déficit. No dia 8 de agosto chegamos ao Overshoot Day. Quem quiser pesquise na internet o que isso significa. Dia da sobrecarga da Terra. O que estava disponível de janeiro a dezembro. Para nós, mais de 7 bilhões de pessoas, tornou-se escasso a partir do dia 8 de agosto. Já estamos no cheque especial. Já estamos avançando sobre os recursos naturais acima da capacidade de suporte. O elevador que só cabe em 10 pode levar 12. Mas você vai acelerar a entropia, o desgaste das peças e o risco do colapso. Melhor não. Melhor não. Os espíritas são, eu não vou dizer apressadinhos, mas vocês já devem ter visto, inclusive nesse congresso, vários oradores, eu vi. Lembrando que estamos num período de transição, razão pela qual convém não desperdiçar tempo e energia, porque é uma encarnação importante para a gente resolver nossas pendências evolutivas, posto que queremos o melhor para nós, para quem nos cerca, e essa encarnação num período de transição, ela é determinante
do nível que nós vamos alcançar, do estoque de virtudes que vamos alcançar, para cacifar o nosso voo no rumo da eternidade, almejando coisas melhores. Convém não desperdiçar tempo e energia em períodos de transição, que são períodos estratégicos de virada, de guinada. É o Enem espiritual. Quem é brasileiro sabe o que isso quer dizer. Exame Nacional do Ensino Médio. A garotada no Brasil está aflita, inclusive a filha mais velha minha. Nós estamos no período de Enem espiritual. É hora de provar aqui, no mundo de transição, cercado de turbulência, intolerância, racismo, xenofobia, sexismo, nossos valores espirituais. Outro aspecto em comum entre espíritas e ecologistas, na nossa opinião, poluição e psicosfera é o nome do capítulo 3 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco no ano de 1974. É o livro mais ecológico de Joana de Ângeles. Psicografado 2 anos depois da primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente, que teve lugar em Estocolmo. Alô, pessoal da Suécia. Em Estocolmo, deu-se o primeiro passo para que o mundo sentasse em torno de uma mesa e rediscutisse o modelo de desenvolvimento, que não poderia ser ecocida. Foi em Estocolmo que se definiu que 5 de junho seria o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi em Estocolmo que se decidiu que seria importante criar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA em português, ou UNEP em inglês. Joana, nesse livro, chama Jesus de o sublime ecólogo e mostra a diferença que existe entre poluição e psicosfera. Espíritas e ecologistas falam de poluição e precisam saber como são próximas as visões. Os ecologistas medem a poluição no ar, no solo, nas águas, denunciam os riscos dessa poluição para o equilíbrio da terra. Os espíritas, segundo Joana de Ângeles, entre outros autores, denunciam a poluição da psicosfera, que é o campo eletromagnético que todo ser vivo, racional ou irracional, irradia à sua volta. Nós, topo da cadeia evolutiva, dotados de raciocínio e emoção, temos a capacidade de a cada segundo irradiar e plasmar na nossa psicosfera, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, uma determinada qualidade vibracional. A nossa psicosfera é a soma de todas as encarnações, é a sua qualidade emocional, é a frequência média dos seus pensamentos que vão aferir a esse halo eletromagnético uma determinada coloração, um determinado brilho, uma determinada textura, um determinado odor. Em resumo, é o nosso cartão de visita. Quando a gente desencarnar, não perde tempo explicando para ninguém quem você é. Sou eu. Aqui estou. O que diz Joana e outros autores? Cuida bem da tua psicosfera, porque ela interfere no meio ambiente. A pessoa que não faz o culto do Evangelho no lar, ou não costuma ter pensamentos edificantes, a pessoa que se envolve com fofoca, com maledicência, que não ora e vigia. Jesus deixou assinalado o vigiai e orai com tanta assertividade. Vigiai e orai, cuida da profilaxia, da limpeza, do saneamento básico espiritual. Porque nós geramos resíduos nas formas de pensamento e naquilo que plasmamos à nossa volta,
e que, quando acumulado no nosso lar ou no ambiente de trabalho, perturbam a serenidade, a paz interior, a capacidade de termos coragem de viver, esperança, otimismo, alegria, fé. A psicosfera poluída de detritos mentais, e essa é uma questão ambiental, interfere na sua saúde e na capacidade que você tem de viver. Portanto, espíritas ecologistas estão atentos à qualidade daquilo que irradiamos à nossa volta. Joana, no livro Após a Tempestade, chega a dizer: a poluição visível tem origem no invisível. Uma pessoa que joga lixo no chão não está percebendo que é impossível a gente replicar como frase: joga o lixo lá fora. Não existe lá fora. A casa planetária é uma só. Portugal deve ter, como o Brasil, a lei do inquilinato, suponho. O que é a lei do inquilinato? Você não é proprietário do imóvel, você vai pagar aluguel. Sua obrigação contratual é devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições que você se apropriou. Meus amigos, vocês conhecem a lei do inquilinato planetário? Não? Porque está no pacote de missões da gente. Em que condições devolveste o planeta que não te pertence? Que fizeste pela casa planetária que te abrigou com tanto amor? Esmero, dedicação. Esse planeta está pronto para a vida em plenitude. Nós estamos malbaratando a casa sem sermos proprietários. É grave, do ponto de vista espiritual. Outro aspecto em comum, e todo mundo que foi ao shopping Vasco da Gama, preste atenção. O consumo favorece a vida. É preciso consumir para viver, não se discute. O sufixo ismo alude a desperdício. E o desperdício é imoral. Nenhuma cultura, por mais primitiva que seja, avaliza o desperdício de comida, de água, do que quer que seja. O desperdício é imoral. Os ecologistas denunciam através de uma ferramenta metodológica conhecida como Ecological Footprint, pegada ecológica. Quem quiser pesquise depois no livro Espiritismo e Ecologia que nós temos aqui, explicamos. A pegada ecológica revela através de um questionário que pedaço do planeta precisa existir apenas e tão somente para suprir as suas necessidades. O que comes, onde moras, como se desloca de lá para cá, quantos bens possui, quantos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e por aí vai. Isso vai revelar que a área do planeta está reservada só para você. E o software ainda revela, se todos no mundo forem iguais a você, quantos planetas seriam necessários para suportar uma espécie de clones? O exercício é devastador. Toda vez que eu aplico com os meus alunos é muito interessante ver as reações. O que diz o Espiritismo? A lei de conservação, que é uma lei moral que está no Livro dos Espíritos, é um tratado de biodiversidade. Há mais de 150 anos, Kardec já falava de sustentabilidade com outro nome. Leiam ou releiam a lei de conservação. A ética civilizatória que não destrói o que favorece a vida. Claríssimo, na lei de conservação, a distinção feita pelo codificador. Há diferença entre necessário e supérfluo. E ai de quem não percebe. É uma confusão comum, num mundo tão deslumbrado com o consumo. Replicamos o movimento de manada. A cada liquidação, off, promoção, Black Friday, você deixa o espiritismo de lado e
parte para as compras. O que Santo Agostinho disse no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele categorizou a diferentes categorias de mundos habitados. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo feliz ou perfeito. Releiam os verbetes e vejam como o mundo primitivo é aquele em que a característica principal dos que lá estão é o apego à matéria. Já passamos por isso. Ninguém merece viver numa sociedade de consumo se declarando consumista. No meu vocabulário, consumista é predador. Desculpem, eu não me apresentei no início. Meu nome é André Trigueiro. Eu sou ecochato e biodesagradável. A pergunta que Kardec fez à espiritualidade no Livro dos Espíritos foi: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? É uma pergunta esquisita para o século XIX, porque naquela época nós tínhamos apenas 1 bilhão de pessoas encarnadas. O planeta não estava destruído como está hoje. Por que Kardec perguntaria: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Foi uma pergunta profética. Kardec não escreveu, Kardec foi um grande jornalista. O Livro dos Espíritos é um livro de entrevista. Parceiro. A questão 705, portanto, sou esquisita. Porque há mais de 150 anos essa pergunta faria sentido. E a resposta, meus amigos, revela o caráter eterno, ético, da doutrina dos Espíritos. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Escrevam num pedaço de papel a pergunta e a resposta. Colhem no espelho do banheiro e lembrem dela como um mantra toda vez que forem a um shopping center ou se sentirem fisgados pela publicidade que remete ao consumo pelo consumo e faz vocês e eu transferirmos para objetos descartáveis e perecíveis o nobre ideal da felicidade e da paz interior. Não vamos encontrar lá. Sabemos disso, mas distraidamente vamos repetindo erros que só seriam justificáveis no mundo primitivo. Curiosamente, Gandhi, 50 ou 60 anos depois, imortalizou numa frase muito parecida o mesmo conceito. Mahatma Gandhi: a terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. O mundo de regeneração vem aí e nós nos acomodamos dizendo: por que eu vou me estressar com o que o André, aquele ecochato, está falando no Congresso Mundial? O mundo de regeneração vem aí. Resolvido está. Releiam Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentre outras leituras, é a mais objetiva e direta. O que é um mundo de regeneração? É um mundo melhor do ponto de vista ético e moral, ainda com problemas. Mas outra categoria de problemas. Não há uma sílaba sequer, nem em Santo Agostinho, nem em André Luiz, nem em Joana de Ângeles, nem em Emmanuel, que explique o que será o mundo de regeneração do ponto de vista ambiental. O microfone está aberto para quem descobriu alguma passagem de alguma obra espírita que revele qual será a qualidade química, física, biológica, ambiental do mundo de regeneração. Se vocês não sabem, tampouco eu sei. Eu fiz essa pesquisa e não encontrei nada. O que isso significa? Do ponto de vista ambiental, o mundo de regeneração será o que nós deixarmos desde já como legado. Simples assim. Porque o livre-arbítrio é soberano. Jesus está no comando do planeta. Mas o livre-arbítrio é uma lei
e deve ser respeitada como a lei de causa e efeito. Se semearmos a escassez de água doce limpa, a mudança climática, a geração imprópria de resíduos de todas as categorias, a destruição da biodiversidade, a transgenia irresponsável, o agrotóxico, eu sou do país campeão mundial de agrotóxico. Todos nós ingerimos toda sorte de veneno todo santo dia. E isso continua acontecendo, como se não houvesse problema. Aqueles de nós que quisermos reencarnar no planeta Terra, vejam o que Chico falou sobre aquilo que me parece uma boa síntese do que estamos falando. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se, olha a condicional, eu sublinhei, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. O mundo de regeneração vem aí. A notícia é boa. Vai faltar água? O lixo vai parar onde? O veneno, a biodiversidade, o clima. Meus amigos, para terminar, porque o placar já está piscando aqui. Eu venho do único país do mundo que tem nome de árvore. Eu venho da capital mundial da biodiversidade. 25% de todas as espécies vivas catalogadas no reino microscópico, macroscópico, vem do Brasil. Esse país abriga o maior estoque de água doce limpa superficial de rio ou subterrânea. A maior quantidade de terra fértil pronta para o plantio, não precisa desmatar nada. A maior floresta tropical úmida do mundo. Existem espécies que só ocorrem na Amazônia, no sertão nordestino, no Cerrado brasileiro, na Mata Atlântica, nos Pampas gaúchos, só ocorrem nesses lugares. Curiosamente ou caprichosamente, é nesse país que é campeão mundial de vida. O tema desse congresso é esse. Vida, vida em abundância, protejamos a vida. Eu venho do país que, segundo a ciência, concentra o maior estoque de vida conhecida e catalogada. Quis o destino que esse país fosse também a maior nação espírita do mundo. Alguém pode atribuir isso a uma obra do acaso. A gente pode pensar se é mesmo obra do acaso ou o destino colocou sobre brasileiros e aqueles que possam ajudar os brasileiros a fazermos as escolhas certas em relação a esse capital natural que haverá de suportar o mundo de regeneração. Que escolhas precisamos fazer para que o mundo de regeneração não seja apenas mais evoluído do ponto de vista ético e moral, mas seja um mundo onde não haja escassez do essencial. Porque se não corrigirmos o rumo, pereceremos. O Espiritismo precisa se posicionar em relação a isso. Já nos posicionamos contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio. Qual é a opinião de vocês em relação ao ecocídio? O que o centro, as instituições de vocês estão fazendo em favor da proteção da vida na Terra? O que nos cabe fazer nos 41 países de onde viemos em favor da vida, da qualidade de vida que é impensável quando a gente só foca no Homo sapiens sapiens sem a preciosa ajuda de todos os demais seres vivos? É a parte que nos cabe. Mãos à obra, porque o tempo urge. O planeta é um só. Os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Precisamos, portanto, ter a coragem de fazer mais e melhor. Depende de nós. Agradeço a atenção e a paciência.
E agradecemos ao André Trigueiro o seu trabalho, entregando-lhe uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial e o seu certificado. Muito obrigado. Eu fiquei tão impressionado com esta palestra que eu vou já reciclar isto antes que o EcoChat me apanhe. Bom, chegamos ao fim deste segundo dia. Resta-nos agradecer a presença e o trabalho de todos, encarnados e desencarnados. Foi sem dúvida um dia repleto de bênçãos e um profundo enriquecimento espiritual para todos nós. E recordamos que, Nuno, a que horas é que nós necessitamos de estar aqui no Congresso? Eu penso que para os espíritos reencarnados é às 9 horas. Se não, vem um EcoChat. Confirmado, às 9 horas em ponto, retomamos os nossos trabalhos amanhã. Até lá, desejamos a todos uma boa noite e até amanhã. Até amanhã.